Amém, queridos. Nós vamos compartilhar a palavra nessa noite. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. O livro de Isaías é conhecido como um dos profetas maiores. E nesse capítulo 6 nós temos a narrativa, o registro do chamado de Isaías. Na teologia, quando você fala a respeito dos ais que Deus pronuncia a Israel, antes de todos os ais que o profeta Isaías ele declara a Israel, ele declara o ai mais famoso, é o ai de mim, né? Então, antes mesmo de Deus usar o profeta para falar com a nação de Judá, Deus fala com o próprio profeta. Antes de tratar alguma coisa na nação de Judá, Deus passa a tratar com o profeta. Então, eu quero ler com você o versículo 1 do capítulo 6 de Isaías, que diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Eu vou ler novamente. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Vamos ler esse versículo apenas. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. O registro bíblico diz que Uzias, ele começou a reinar em Judá aos 16 anos de idade, e ele reinou por um período de 52 anos. Esse registro nós temos lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, de 1 a 15, você vai ter parte desse relato. E a história diz, a história bíblica mostra que Judá não tinha um rei como Uzias desde os tempos de Salomão. Por quê? Porque Uzias era um administrador muito eficiente. Ele era um líder militar muito capaz, porque o seu exército era muito bem formado, treinado e capacitado. Sobre a liderança de Uzias, Judá tinha crescido em muitas áreas. Então, Judá tinha um excelente rei, Judá tinha um excelente monarca, e ele era, sim, um rei muito íntegro. Na narrativa da história de Uzias, você vai perceber que ele fez o que era reto, o que era correto aos olhos do Senhor, e por conta disso, por conta da sua habilidade, por conta da sua eficiência, por conta da sua capacidade e da sua liderança e influência, e também a sua integridade, Deus o abençoou tanto que ele se tornou um homem muito poderoso. Então Uzias era um rei, e era uma potência, era um governador, era um monarca muito, mas muito poderoso. Só que a história bíblica vai dizer que já nos seus últimos anos, ele se exaltou, ele tornou-se um homem orgulhoso, e por se considerar
poderoso, né? Não apenas ele era poderoso, mas ele começou a considerar-se assim. Teve um momento onde ele entra no templo e ele mesmo decide queimar incenso no altar. E essa postura, essa atitude, né, essa atribuição era apenas do sacerdote. Os sacerdotes, eles a princípio questionam, chamam a atenção do rei, dizendo: olha, essa não é a sua função, essa é a função do sacerdote, você não deveria estar fazendo assim. Mas ele não muda a sua postura, e ele continua fazendo o que estava fazendo, que era queimar incenso diante do altar. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, por ele não ter recuado, ele não ter na sua atitude reconhecido que ele estava fazendo algo errado, na mesma hora começou a nascer lepra na sua testa, e ele começou a ouvir, né, daqueles líderes, daqueles sacerdotes, que ele deveria sair do templo. Ele estava sendo colocado para fora, porque ele não poderia ficar daquele jeito dentro do templo, leproso. Mas ele mesmo, quando percebeu a lepra, queria estar fora do templo, e a Bíblia diz que ele ficou por algum tempo, né, vivendo isoladamente, e ele se tornou alguém leproso até o dia da sua morte. E esse é o rei Uzias. Mas para Judá, ter o rei Uzias no trono era algo muito bom, porque, como eu disse no início, ele era um excelente rei. Ele se perdeu já no finalzinho da sua vida. Mas é tão interessante porque para Judá, e principalmente para o profeta Isaías, seria muito fácil focalizar a esperança e a confiança em um rei desse porte, porque a grande pergunta é: o que aconteceria agora com a ausência de Uzias? O que aconteceria com Judá depois da morte de Uzias? Até porque Uzias dava toda essa ideia de segurança, de estabilidade. Então agora para Judá havia uma grande ameaça, porque o próprio império assírio, que era o império que estava dominando o mundo na época, nesse período, já estava cada vez mais perto de Israel, de Judá. Então agora, com a morte do rei Uzias, vem o grande conflito: o que faremos agora? E a verdade é que nenhum rei terreno poderia fazer com que Judá tivesse segurança, estabilidade, paz, porque a segurança de Judá, a paz de Judá, não estava em Uzias, e nós vamos ver isso no decorrer dessa palavra. Agora fica uma coisa muito clara, porque o texto que nós lemos diz que no ano em que o rei Uzias morreu, o profeta Isaías viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado. São nesses momentos de crises que nós podemos ver em muitos relatos das Escrituras, Deus facilmente tornando-se conhecido. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a morte de Uzias significava para a nação, para Isaías, luto, perda, tristeza, lamento. O clamor e o lamento era que perdemos um excelente rei, e agora? A morte de Uzias
trazia a ideia do trono vazio. Haveria agora a necessidade de um processo de transição, de mudanças, de incertezas. A morte de Uzias significava a perda de um governo próspero e estável, porque era exatamente isso que a liderança de Uzias trazia para Judá, já há muitos anos. A morte de Uzias significava o quê? Os fundamentos abalados, a perda da segurança emocional, espiritual, econômica, social e militar. A morte de Uzias trazia consigo a ideia da vulnerabilidade diante das ameaças do Império Assírio. Então, é exatamente nesse momento de crise, neste momento de luto, nesse momento de tristeza, de lamento, de incertezas, que vem o quê? Que vem a iniciativa de Deus em revelar-se a Isaías, em levar Isaías a uma experiência com a sua presença, uma experiência com a sua glória, uma experiência com a sua revelação. E a revelação é justamente o que Isaías teve, porque nesse contexto de sofrimento, de lamento, de tristeza, de perda, Isaías ele viu o Senhor assentado num trono. A nação inteira sabia, Uzias não ocupava mais o trono de Judá. Uzias está morto. Não temos mais aquele administrador eficiente, aquele líder excelente, aquele homem capaz, aquele homem habilidoso. Não temos mais a segurança no reino. O trono de Judá está vazio da pessoa do rei chamado Uzias, mas Isaías vê o Senhor assentado num alto e exaltado trono. Ou seja, a nação de Judá poderia estar vivendo a sua crise por conta da morte de Uzias, mas na visão de Isaías, o Senhor continuava no lugar em que sempre esteve, assentado no trono. Então, nesta visão, ele não apenas vê o Senhor assentado num trono, mas ele vê o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Então ele não é um rei que se compara aos reis dessa terra. Ele não é um rei que está na mesma altura ou no mesmo nível que Davi, que Salomão, que Uzias. Não. A visão que Isaías tem deste rei assentado num trono é a visão de um rei assentado num alto e exaltado trono. Ele não está no mesmo nível que os mortais, ele não está no mesmo nível que estes reis naturais, não. O seu reino é um reino eterno. O seu trono é um trono exaltado. O seu poder, o seu governo, o seu domínio está acima de todos os outros domínios que possam existir. Esta é a visão que Isaías tem. Mas não somente a visão de um rei assentado num alto e sublime trono, como também a visão clara de que a aba de sua veste enchia o templo. Na visão que Isaías tinha,
ele percebia que a aba da veste do Senhor, daquele que estava sentado no alto e sublime trono, enchia todo o templo. No texto original, os historiadores, eles não conseguem afirmar, por conta da tradução, se era um templo, se era o palácio, porque tudo indica que Isaías estivesse no templo, mas algumas traduções e alguns intérpretes vão dizer que a palavra pode dar o sentido dele estar também no palácio, porque ele servia no palácio do rei. Mas independente de Isaías estar no templo ou no palácio, e nessa visão que ele tinha ser o sentido de palácio ou templo, a ideia é que a presença, a glória, a manifestação, a revelação deste Deus ocupava todo o ambiente. Então, eu quero que você pense justamente nesse contexto que vivia a nação de Judá e também o profeta Isaías, que viviam esse período terrível de luto, de perda, de lamento, de tristeza, de incertezas, de instabilidade espiritual, emocional, econômica, militar, social. As perguntas, as dúvidas, mas agora Isaías, chamado por Deus, ele tem esta visão, a visão do Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. E eu quero pensar em algumas lições aqui nesse primeiro versículo. A primeira delas é que nenhuma experiência negativa que você possa viver é capaz de roubar de você a liberdade de uma experiência profunda e transformadora com Deus. Guarde isso. Nenhuma experiência negativa que você possa viver é capaz de roubar de você a liberdade de uma experiência profunda e transformadora com Deus. Não é porque eles estavam chorando, não é porque eles estavam lamentando, não é porque Uzias havia morrido, não é porque o trono estava vivendo esse processo de transição e provocando naturalmente incertezas, lamentos, dúvidas, não é porque o império assírio estava cada vez mais chegando mais próximo de Judá, podendo conquistá-los, invadi-los e destruí-los, não é porque todas estas coisas estavam acontecendo que não haveria a possibilidade, a liberdade de Isaías ter uma experiência com Deus. Então nós precisamos observar que é exatamente nesses momentos de crise, nesses momentos de luta, nesses momentos de tribulação, de privação, onde as coisas elas estão, parece que mais difíceis, que Deus, Ele nos dá uma grande oportunidade de termos uma visão diferenciada da sua pessoa, da sua glória, da sua presença, da sua palavra. É exatamente nos momentos onde parece que as coisas elas vão de mal a pior, que nós temos a grande oportunidade de que os nossos olhos sejam abertos de tal forma que a gente tenha a revelação de quem é o Senhor e que de fato Ele nunca se ausentou. Porque é exatamente isso. As perdas e os vazios da vida, ou seja, as crises, podem provocar perspectivas sombrias e desanimadoras, mas elas servem para nos fazer lembrar que Deus nunca falhou, nunca falha e nunca falhará.
Então, quando Isaías vê o Senhor assentado no trono alto e exaltado, as crises que a nação estava vivendo, as perdas que eles estavam experimentando, as lutas que eram realidade, as incertezas que estavam acompanhando esta nação e o profeta Isaías nesse contexto, na verdade elas só estavam ali para lembrar que o Senhor continua lá, o Senhor continua no trono, o Senhor continua governando, o Senhor continua cuidando, o Senhor continua administrando tudo. Uzias pode ter morrido, mas Deus está mais vivo do que nunca. Os sentimentos podem ser de incertezas, mas Deus continua sendo a segurança, a esperança, a confiança de Israel, a confiança de Judá. E nós precisamos entender isso. Não é porque as coisas estão difíceis que nós não temos autoridade para termos experiências profundas e transformadoras com Deus. É exatamente nesses momentos que também Deus quer nos levar para uma intimidade maior. Deus quer nos levar para uma revelação mais profunda. É justamente o que Deus também falou com o profeta Ezequiel, porque a nação vivia uma realidade de apostasia, a nação vivia uma realidade de idolatria, de violência, de maldade, de distanciamento do Senhor. E aí Deus fala com o profeta Ezequiel, dizendo a respeito daquilo que ele faria com a nação, o processo de restauração da nação. E na visão que Deus dá a Ezequiel, ele vai avançando, e haviam águas que saíam do trono, e conforme Ezequiel ia caminhando, as águas iam até o tornozelo, ao joelho, à cintura. Chega um momento em que, na visão de Ezequiel, ele está no rio e ele não tem mais condição de andar, porque não dava pé. Ele era conduzido pelo Espírito naquelas águas profundas. Ou seja, ainda que haja crise, ainda que hajam problemas, ainda que hajam circunstâncias adversas, o Espírito Santo é aquele que continua nos tomando pela mão e nos levando a experiências poderosas com Deus, nos levando a experiências poderosas com a sua palavra, a experiências poderosas com a sua glória, com a sua santidade. Não podemos olhar para os problemas e achar que os problemas vão nos distanciar de Deus. Não, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, diz as Escrituras. Então não há nada que possa nos roubar esta experiência profunda e real com Deus. E nós precisamos entender a vida cristã assim, porque as perdas da vida, os períodos de luto, de lamento, de tristeza, de angústia, de pesar, de prova, de privação, de tribulações, eles precisam abrir os nossos olhos para aquilo que Deus quer nos revelar. Porque o texto é claro: no ano em que o rei Uzias morreu, no ano que teve luto, no ano que teve perdas, no ano das incertezas, no ano dos medos, no ano onde perdemos as bases, os fundamentos, a esperança, neste período, o Senhor foi visto.
Eu quero dizer para você, se você entender o que o Espírito Santo está querendo nos dizer nessa noite, você vai ter as suas maiores experiências com Deus nos seus períodos de mais densas crises, tribulações e provas. Quando você achar que a circunstância adversa vai roubar de você a alegria, você vai ter um momento e períodos de maior contentamento, porque você vai descobrir que o trono, como Isaías viu, o trono não tem mais Uzias, mas se nós olharmos um pouquinho mais para o alto, nós perceberemos que o trono humano pode estar vazio, mas o trono espiritual nunca se esvaziou, sempre teve aquele que está assentado no trono, ou seja, Ele é a fonte de toda a nossa alegria, Ele é a fonte de todo o nosso contentamento, Ele é a fonte de toda a nossa paz, de toda a nossa esperança, de toda a nossa confiança. Nada pode abalar a igreja que confia no Senhor, porque assim diz a palavra: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Uma outra coisa que nós precisamos aprender é que os nossos olhos espirituais precisam ser abertos para que vejamos exatamente isso: o Senhor no trono, reinando soberanamente. O cristão precisa ver as coisas do ponto de vista celestial. Esse é o tema dessa mensagem, do ponto de vista celestial. E é por isso que Deus dá essa experiência a Isaías. É por isso também nós estamos estudando a série sobre as cartas do Apocalipse, e você vai perceber que o contexto daquelas igrejas era um contexto de perseguição. O próprio João, que estava exilado na ilha de Pátimos, era como se ele estivesse impedido de poder pregar, de poder viajar, e sim, ele estava impedido de tudo isso. Os seus dias estavam contados, logo logo ele morreria, mas ele estava lá, longe de tudo, longe de todos, exilado na ilha de Pátimos. É como se todas as portas para ele tivessem sido fechadas. É exatamente nesse contexto que Deus fala com João, dizendo: olha, sobe para cá, eu tenho uma porta aberta para você, é uma porta que eu vou te revelar as coisas que estão para acontecer. Ou seja, é bem neste momento onde você não vê saída, é neste momento onde você não tem respostas, é neste momento onde você não consegue controlar as coisas, que Deus vem e se revela, e Ele abre os seus olhos, Ele abre os nossos olhos para mostrar justamente isso. Quando você vê todas as portas fechadas, Ele abre os seus olhos para que você veja as portas que Ele está abrindo. Quando você vê deserto, terra seca, Ele abre os teus olhos para que você se lembre: Ele é aquele que abre caminhos no deserto, que cria rios no ermo. Aleluia! Quando os teus olhos naturais veem o mar à sua frente fechado, é impossível atravessar, Ele abre os nossos olhos espirituais para que nos lembremos: Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua sendo aquele que, se for necessário, Ele abre o mar para que você passe a pé enxuto.
É assim que Ele faz, para que a igreja, para que eu e você tenhamos a visão das coisas do ponto de vista celestial. Diga, por favor, eu preciso enxergar as coisas do ponto de vista celestial. Encoraje a pessoa que está pertinho de você aí, diga: olha, você precisa enxergar as coisas do ponto de vista celestial. É assim que a gente precisa enxergar as coisas. O moço do profeta, ele sai de manhã daquela casa, e quando ele sai da casa, ele vê o exército da Síria ali em volta. Eles estavam todos ali posicionados, e ele volta para dentro da casa desesperado, dizendo ao profeta: a gente está morto, os nossos inimigos estão todos lá fora, lá está cheio de soldados, cheio, agora a gente morreu, a casa caiu para nós, já era. Eliseu olha para aquele moço e ele diz: não, meu filho, você está vendo as coisas da perspectiva, do ponto de vista natural, do ponto de vista humano. Mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós, lá fora. E a Bíblia diz que o profeta ora pelo seu moço, dizendo: Deus, Senhor, abre os seus olhos para que ele veja. E depois daquela oração, aquele moço então, ele começa a enxergar as coisas do ponto de vista celestial, e ele contempla carros e cavaleiros de fogo. A minha oração nessa noite é que os olhos espirituais sejam abertos, para que você possa enxergar as coisas do ponto de vista celestial, para que você não fique enxergando as coisas e achando que de fato, olha, tudo está perdido, não há mais saída, não há mais como resolver, mas que você possa ter os seus olhos espirituais abertos de tal forma que você veja as coisas do ponto de vista celestial. Isaías tinha diante de si, e não somente ele, mas toda a nação de Judá, tinha uma realidade: Uzias está morto, o trono está vazio. Agora nós temos muitos perigos diante de nós, muitas incertezas. Os assírios estão se aproximando, as coisas estão para ficar bem difíceis para nós. A visão que temos, elas são de fato, são perspectivas sombrias, são desanimadoras, mas é exatamente neste momento que o Senhor abre os nossos olhos para que a gente veja as coisas do ponto de vista celestial. Então, olhe para a tua família, olhe para o teu casamento, olhe para as tuas finanças, olhe para os teus filhos, olhe para o teu trabalho, olhe para a tua empresa, olhe para a tua saúde, olhe para a tua vida espiritual, e tenha os seus olhos espirituais abertos para que você veja e enxergue as coisas, não do jeito que a circunstância está mostrando, mas do jeito que Deus está vendo, do jeito que Deus está te mostrando, para que você perceba: Ele está lá, Ele está presente, Ele está governando, Ele está cuidando, Ele está direcionando tudo, Ele está cuidando de todos os detalhes. Ele não abandonou você, Ele continua
no centro e no controle de todas as coisas. Quantos creem nisso? Quantos nessa noite, pela fé, conseguem dizer com autoridade nesta palavra, pelo Espírito Santo, dizer assim: eu enxergo as coisas do ponto de vista celestial? Quantos podem dizer isso? Então fala. Se você tem autoridade para falar isso, fale nessa noite: eu estou enxergando as coisas do ponto de vista celestial. Sim, a circunstância diz que é A, mas Deus está dizendo é B. Então eu enxergo como Deus enxerga, eu vou crer como Deus está falando para mim que é para eu crer, eu vou prosseguir do jeito que Deus está me mandando prosseguir. Se eu estou querendo desistir e Deus está dizendo não, não desista, prossiga, eu vou crer naquilo que Deus está dizendo, porque Ele sabe para onde está me levando, Ele sabe para onde está me conduzindo. É por isso que Ele está abrindo os olhos do meu entendimento, para que eu veja, para que eu creia, para que eu perceba as maravilhas da sua lei, da sua palavra, da sua vontade, do seu querer. E uma última coisa que esse texto nos ensina é que quando ele viu a aba de sua veste enchendo o templo, é que realmente a presença de Deus é suficiente, e ela enche o templo, ou o palácio, ela enche. E quando a presença de Deus enche, não fica lacuna, não fica imperfeição, não fica falha. Quando a presença de Deus enche, não há mais espaço para nada, não há mais espaço para o medo, não há mais espaço para a incerteza, não é mais a tristeza que governa, não é mais o luto que dita o ritmo, não é mais a inconstância, não é mais o trono humano que determina as coisas. Agora a visão é: a glória ocupa todos os espaços, a glória enche o templo. E sabe, nós precisamos entender exatamente isso. A presença de Deus, ela é suficiente. E nesses momentos de luta que passamos, Deus, Ele quer nos encher mais da sua presença. Ele quer nos encher tanto do seu Espírito, da sua glória, da sua presença, da sua palavra, que não vai ter mais espaço para o lamento, espaço para a murmuração, espaço para o medo, espaço para a incerteza, espaço para pensarmos em recuar, em voltar atrás. Não. Por quê? Porque a sua glória está enchendo, a sua glória, e na sua visão, ele via exatamente os serafins declarando isso: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Então, nessa noite, o Espírito Santo fala comigo, fala com você, que é exatamente nesse ponto onde nos deparamos com os nossos limites, com as nossas crises, com as nossas dores, com os nossos lutos, com as nossas provações e privações. É exatamente neste momento que Deus quer nos levar a uma experiência profunda de transformação, por meio da sua presença enchendo toda a nossa vida. Quando você olhar talvez para os problemas que podem estar passando, experimentando e vivenciando a sua casa, a sua família,
que os teus olhos sejam abertos e que você saiba, a glória de Deus está enchendo essa casa, ainda que as circunstâncias estejam me dizendo ou querendo me dizer o oposto disso. Quando os olhos espirituais são abertos, quando nós temos a revelação do Senhor assentado num trono alto e exaltado, nós temos também a percepção da sua glória, a sua presença invadindo. E tenha certeza de uma coisa: quando a presença de Deus chega, as coisas começam a mudar. Quando a glória de Deus começa a se alastrar em alguém ou em algum lugar, as coisas começam a ser transformadas. Assim acontece na minha vida, assim acontece na tua vida, assim acontece na minha casa, assim acontece na tua casa, assim acontece na igreja de Cristo Jesus, assim acontece nessa noite. Eu creio, a glória do Senhor enche o templo, a glória do Senhor enche a casa, a glória do Senhor enche a nossa vida, a glória do Senhor ocupa todos os espaços, e onde está a glória do Senhor, não há espaço para mais ninguém. Ele reina, Ele domina, Ele faz tudo o que lhe apraz, conforme o seu querer e a sua palavra. Aleluia. Então nessa noite, guarde isso. Nenhuma experiência negativa que você possa viver é capaz de roubar de você a liberdade, a autoridade de uma experiência profunda e transformadora com Deus. As perdas e os vazios da vida, ou seja, as nossas crises, podem provocar perspectivas sombrias e desanimadoras, mas elas servem para nos fazer lembrar que Deus nunca falhou, não falha e nunca falhará. Os olhos espirituais precisam ser abertos para que você veja o Senhor no trono, reinando soberanamente. Você precisa ver as coisas do ponto de vista celestial. E por último, a presença de Deus é suficiente. Ela enche o templo. E quando a sua glória, a sua presença enche o templo, não há lacunas, não há imperfeições ou falhas, não há espaço para medo, para incertezas. Deus assume o controle de tudo. Amém. Fique de pé. Vamos orar baseado nesta palavra. Vamos orar baseado nesta verdade. Feche os teus olhos neste momento. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqui estamos nós, Senhor. E talvez, como foi com Uzias, na história, na trajetória, na experiência dos meus irmãos, pode ser que há algum tipo de perda, de lamento, de sofrimento, de dificuldade, de provação, de privações, de tentações, talvez queda, talvez um deslize, situações que podem provocar vergonha, situações que querem desestabilizar, que querem roubar a alegria, que querem roubar a paz, que querem roubar a intimidade contigo. Talvez na vida dos meus irmãos as coisas estão como estavam para Judá e para Uzias, mas foi bem nesse período, quando Uzias morre, que Isaías tem essa experiência poderosa com o Senhor. Eu quero crer que nesta noite o Senhor está nos chamando para esta experiência.
Uma experiência não de ficar observando as coisas que estão dando errado, de não ficar focalizando as coisas que estão ruins, que estão roubando a nossa alegria, a nossa paz e provocando incertezas, insegurança, tristezas e angústias. Mas uma noite onde o Senhor nos chama para uma experiência de olhos abertos, contemplando o Senhor assentado no trono, assentado num trono alto e exaltado, um trono que está acima dos tronos humanos, um governo que está acima dos governos humanos, uma vontade que é soberana e está acima de toda vontade humana que possa existir na terra. Nesta noite está aqui a tua igreja que tem diante de si tantas dificuldades, tantas situações, mas que nesta noite o Senhor pode, por meio do seu Espírito Santo, abrir os nossos olhos para que possamos enxergar as coisas do ponto de vista celestial. E esta é a nossa oração: abra os nossos olhos para que possamos enxergar as coisas do ponto de vista celestial. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar as coisas do ponto de vista celestial. Deus, esta é a minha oração nessa noite. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar as coisas do ponto de vista celestial. Em nome de Jesus, é uma noite onde as coisas podem mudar. É uma noite onde podemos ter uma experiência de mudança, de transformação, porque esta foi a experiência que Isaías teve contigo, ó Deus. Ele teve este contato com a tua presença, com a tua glória. Ele teve esta visão do que o Senhor estava fazendo naquele momento, e esta experiência nós podemos viver. Abra os nossos olhos para enxergarmos as coisas do ponto de vista celestial, a tal ponto de percebermos a tua glória enchendo, a tua glória enchendo os corações, a tua glória enchendo a nossa mente, enchendo a nossa vida, enchendo, Senhor, a nossa família, enchendo a nossa casa. Abra os nossos olhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos nessa noite e diga bem forte: Senhor, abra os nossos olhos para que possamos enxergar as coisas do ponto de vista celestial. Diga: Senhor, eu quero ser cheio da tua glória. Ocupa todos os espaços na minha vida, na minha casa. Enche a minha vida e que não haja mais espaço para as dúvidas, para as incertezas, que não haja mais espaço para a enfermidade, que eu seja curado, que eu seja liberto, que eu seja renovado, que eu seja fortalecido, que a tua glória encha a minha vida, que a tua glória encha a minha vida. Senhor, eu quero que a tua glória encha a minha vida agora, não é amanhã. Eu quero agora, eu clamo agora, eu peço agora, eu preciso agora. Agora, Deus, a tua glória neste lugar, neste momento, Deus. Não é amanhã, não é outro dia, não é no outro culto. Nós precisamos da tua glória agora, agora, agora. Cura agora.
liberta agora, fortalece agora, renova agora, nesta mesma hora, enquanto clamamos. Em nome de Jesus, alcança agora este órgão, alcança agora e cura com a tua glória, com o teu poder, com a tua unção. Alcança agora esse sistema nervoso, alcança agora esta alma, alcança agora e cura agora com a tua glória. A tua glória pode encher o templo. Nós somos o templo, nós somos a morada, nós somos a habitação do Deus vivo, somos santuário do Deus vivente. A tua glória pode libertar hoje, agora. A tua glória pode curar agora. A tua glória pode libertar agora de todo mal, de todo vício, de todo mau hábito, de toda depressão, de toda enfermidade. A tua glória pode curar agora. Pode curar os ossos, pode curar o sangue, pode curar o coração, o pulmão, a mente, o cérebro. A tua glória pode visitar agora. Nós cremos, nós cremos. Provês o Espírito e me abre por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês fogo e eu sacrifício sou. Tu provês Espírito. Diga isso nessa noite. Queremos esta glória, esta presença, esta revelação, este mover sobrenatural que visita, que toca, que enche, que transforma. Oh, aleluia! Que a tua glória encha o templo, que a tua glória encha a nossa vida. É o que queremos. Até transbordar, derrama a tua glória.
Aleluia. Era como se Deus estivesse dizendo para Isaías: você não precisa se preocupar com o governo humano. Eu estou no governo de todas as coisas. Assim diz o Senhor para a sua igreja nessa noite. Você não precisa se preocupar com o governo humano, com as circunstâncias humanas, com as realidades humanas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe daquilo que nós precisamos. A Bíblia diz isso: não fique preocupado com as coisas, não andem preocupados com as coisas. O Pai Celeste sabe de tudo que vocês precisam. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, diz a palavra, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que o Rei que está sentado no trono alto e exaltado está dizendo para nós. Não se preocupe com as coisas desta terra, não se preocupe com as coisas destes dias. Olhe para o trono, olhe para o Senhor, olhe para aquele que é dono do ouro, da prata, da palavra, da direção, da sabedoria, do poder, da glória. Olhe para Ele. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, anda lá mais, Shurica. Balai, Shuriandele Balabalaba. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. No ano em que o rei Osias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Aleluia. O que os teus olhos veem? O Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a sua presença, a sua glória enche o templo, enche a terra, enche tudo, enche todos. Que possamos ver as coisas do ponto de vista celestial. Você se lembra de Abacuque? Deus falou isso para Abacuque, porque a situação era semelhante: idolatria, apostasia, violência, roubo, morte, desigualdade social, pecados e pecados, a perversidade e os perversos apenas aumentando, se multiplicando. Aí vem o Senhor e diz para Abacuque: o meu justo viverá pela fé. E na sequência ele vai dizer: toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Assim que nós precisamos entender
ainda que as circunstâncias nos digam o contrário, a glória do Senhor, a presença do Senhor, a revelação do Senhor vai encher tudo, como as águas cobrem o mar. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus.